Daremos início agora na parte de roteamento do Profit Chart ou ferramentas operacionais. As ferramentas operacionais se dividem, na prática, em ferramentas propriamente para operação, para o trade, e ferramentas de acompanhamento de trade. Quando falamos de ferramenta para trade, para operação, dizemos do chart trading, das boletas, do Superdom. Comentaremos sobre essas ferramentas e ferramentas para acompanhamento operacional ou acompanhamento de trade, que são a lista de ordens, o relatório de performance, posição, dentre outras ferramentas. Começaremos nesse momento. Para início dessa explicação, abriremos uma boleta. Menu roteamento, vamos clicar em comprar. Será aberta uma boleta. A boleta, que é uma ferramenta operacional, consta informações como a nossa conta, o nome do titular da conta, que aí podemos realizar a alteração caso tenhamos outras contas vinculadas no nosso Profit Chart, roteadas no nosso Profit Chart. Terá o ativo, a validade, a data, o preço do ativo que nós estamos operando, a quantidade e o total financeiro. Essas informações, em regra, se repetem nas ferramentas operacionais, principalmente a conta, o titular e o preço e a quantidade são informações muito relevantes, além claramente do ativo, mas são informações muito relevantes para o operacional. Para o operacional, para o roteamento, quando efetuamos trades, colocamos ordens através do Profit Chart, temos que entender que existem ao menos 3 tipos de ordem, as quais vão balizar o nosso roteamento, o nosso operacional, que são ordens do tipo limite, limitadas ou ordens na pedra, que são ordens que vão para o book. Quando eu encaminho uma ordem de compra, por exemplo, abaixo do preço, eu estou colocando ordens do tipo limite, ordens limitadas, ou vendas acima do preço atual daquele ativo. Então são ordens, novamente, que vão para o book, ou também popularmente se chama na pedra, ordens que vão para a pedra. Existem ordens do tipo stop, que são ordens que encaminhamos acima do preço e que desejamos que sejam disparadas apenas quando o mercado chega naquele preço. Se eu quisesse colocar uma ordem, por exemplo, aqui no 34, uma ordem de compra no 34, esta ordem seria apenas disparada quando o mercado chegasse naquele preço. Disparada e não executada, e vamos fazer essa diferenciação também neste vídeo. E por fim, as ordens a mercado, que são ordens para abertura de uma posição imediata. Abertura ou fechamento de uma posição. Então temos que ter em mente esses 3 tipos de ordens, os quais vão balizar não só as ferramentas, os botões operacionais, os recursos e futuramente também o nosso próprio operacional. Essas 3 ordens são ordens que são colocadas, são emitidas através das ferramentas do Profit Chart. Dando a sequência na apresentação, mostraremos agora chart trading e operações gráficas dentro do Profit Chart Pro. Primeiramente você abre um gráfico, arquivo novo gráfico, e botão direito do mouse vamos em chart trading. Clicamos em chart trading, é este que aparece aqui à direita do meu gráfico. E operações gráficas dentro do Profit Chart. Inicialmente, para habilitar o encaminhamento de ordens via gráfico, botão direito do mouse, vamos em propriedades do gráfico, roteamento, aba roteamento, habilitamos o envio de ordens, selecionamos, Shift para compra e Alt para venda no nosso teclado, utilizamos o stop automático, selecionamos stop automático. O significado disso é, na prática, a possibilidade de utilizar o stop dentro do nosso Profit Chart Pro. Então, selecionamos essa opção, deixamos avaliar o topo do livro e deixamos níveis de preço 0. Ok? Podemos já encaminhar ordens pelo gráfico. Shift e utilizamos do botão esquerdo para encaminhar a ordem. Shift para compra. Alt para venda. Percebe-se que acima do preço, o Profit Chart Pro no meu gráfico já vai identificar que era uma compra do tipo stop e abaixo uma compra limite. Para fechar as ordens, clicamos no X para cancelá-la. Traders, um minuto da sua atenção é muito importante.
inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente envia. Deixe seu comentário aqui abaixo. E também nós temos nosso Instagram. Vai lá, digita @LaCasaDaBolsa. Se esse vídeo está sendo útil para você, avalie ele para nós e deixe seu like. É muito importante. Links aqui na descrição, galera. Vai lá e dá uma olhada. Se queremos cancelar todas imediatamente, temos várias, queremos já efetivar o cancelamento, podemos zerar e cancelar ordens. Ele na prática vai zerar a posição e cancelar ordens. Se eventualmente estivesse com uma posição em aberto, por exemplo, numa compra em mercado, zeraria e cancelaria todas as ordens. Agora, na prática, mostraremos os botões de abertura de posição, que são esses que nós temos no nosso Chart Trading. Para essa explicação, utilizaremos em conjunto o livro visual. Compra mercado será uma compra no preço de mercado, ou seja, meados aqui de 25,5. Posso zerar a posição com uma venda mercado ou zerar. Compra no ESC é a compra no melhor preço de venda e venda no BID é a venda no melhor preço de compra. Esses botões, compra no ESC e venda no BID, são recursos de agressão de consumo de ordens. Logo, são recursos que retiram a liquidez do mercado, então nós temos a iniciativa no trade, abrimos a posição através destes recursos. Compra no BID e venda no ESC, vamos comprar no melhor preço de compra e vender no melhor preço de venda. São recursos os quais encaminhamos ordem para o book, colocamos liquidez no mercado. Vamos dar os exemplos. Compra no ESC, abriremos direto a posição. Venda no BID, será fechada a posição imediatamente. Compra no BID, será encaminhada uma ordem para o book, esperando ser executada. E venda no ESC, venderemos no melhor preço de venda, novamente, esperando ser executado. A posição, ademais, podemos fechar diretamente no nosso gráfico. O botão inverter é caso estejamos comprados, zeraremos e entraremos vendidos. No caso, se estamos vendidos, ao contrário, zeremos nossa posição e iremos entrar comprados. Vamos exemplificar. E zerar é o botão que zera a nossa posição e, como eu estava colocando anteriormente, zerar mais cancelar ordens, zerará a posição e cancelará eventuais ordens que tenhamos no nosso gráfico daquele ativo. A aba Day Trade, dessa maneira, possui recursos, como o nome já diz, para Day Trade. A aba Boleta, temos outros modos de encaminhamento de ordem, podemos encaminhar ordens limitadas, por exemplo, uma venda no 31,5, aparecerá no nosso gráfico também. Podemos encaminhar ordens do tipo Stop, clicamos em Stop Offset e encaminhamos uma ordem de compra, por exemplo, ou ordens diretamente a mercado. Selecionamos a mercado, podemos encaminhar ordens que na prática é próximo ou idêntico aos botões que nós temos de consumo de ordem, compra no mercado, venda no mercado, compra no ESC e venda no BID, no nosso Chart Trade. Um ponto muito importante que nós temos que ter em mente em relação ao stop dentro do Profit Chart é que quando encaminhamos ele no gráfico, o offset, que é a margem, é definido neste campo. Independentemente se encaminhamos via gráfico, por exemplo, diretamente pelo gráfico, o offset, novamente, que é a margem do nosso stop, é definido através deste campo da aba Boleta. Podemos alterar diretamente na ordem, clicando com o botão direito sobre ela em editar ordem, definir outro offset em preço. Offset, novamente, é a margem e editamos, mas tendo a ciência que é definido através deste campo. O offset é a garantia da execução da ordem até determinado preço. Se
Neste caso, novamente da ordem, nós queremos comprar no 53, o disparo da ordem será no 53. Porém, a execução dela encaminhamos até 56, isto é, aceitamos comprar até o preço de 56. Ordens stop, novamente, são ordens que só são disparadas quando o mercado chega naquele preço. O mercado chegará nesse preço, no 53, o disparo será neste preço e a execução poderá se dar, devido à volatilidade e situação de mercado, até o 56. Iremos agora apresentar outra ferramenta operacional muito utilizada, que é o Superdom. O Superdom é outra ferramenta operacional que podemos utilizar, o qual permite a análise e operação ao mesmo tempo. Análise, pois conseguimos visualizar através desse recurso o book de preço, a compra à esquerda e venda à direita, porém podemos, novamente, encaminhar ordens através dessa ferramenta. Temos no Superdom recursos para compra e venda limitadas aqui nas extremidades, por exemplo, o encaminhamento de uma ordem no preço de 14, clico sobre o preço e coloco em compra, será encaminhada uma ordem. Qualquer ordem do Superdom podemos fechar através de cancelar a ordem ou aqui acima em cancelar a ordem de compra. Na venda de semelhante modo, por exemplo, encaminhamento na ordem do 21. Compra mercado e venda mercado são botões que também existem no Chart Trading. Você tem o Superdom, compra e venda mercado, zerar e inverter. A quantidade você define aqui. E para encaminhamento de uma ordem do tipo Stop, com o botão Ctrl, nós temos a possibilidade do uso padrão do encaminhamento de ordens via Superdom. Ctrl, tanto para o Stop quanto para ordens limitadas, ordens limite, que são ordens que vão para o book. Então, Ctrl, botão esquerdo do mouse, caminhamos a ordem e ordens Stop. As ordens Stop, você define o offset clicando nesse mais e aqui está o offset de meio ponto, isto é, eu quero que a minha ordem seja disparada no 23,5, aceito comprar até o 24. Aproveitando a abertura do Superdom, mostraremos agora o editor de estratégias de roteamento do Profit Chart Pro, que na prática é o nosso módulo auto-operacional. Aquele que, quando entramos numa posição, automaticamente é encaminhada a nossa ordem de compra e de venda, também chamado de Stop Gain Loss. Para isso, clicamos nesse local ou em roteamento, editor de estratégias de roteamento. Esta explicação é válida para o Superdom, para o Chart Trading e para eventuais ferramentas as quais são utilizadas em conjunto com o módulo AutoOp, que é este, o encaminhamento de Stop Gain Loss. Vamos agora criar estratégia. Primeiramente, vamos em criar estratégia, definimos um nome. Definimos o percentual dos nossos stops. Se for 100%, se estamos operando, no caso, com um mini contrato, o nosso stop também será 1. Se estivéssemos operando com 2 mini contratos, por exemplo, e colocássemos 50% no percentual, o nosso stop seria a metade, 50% da posição, ou 1. No caso, para essa explicação, vamos utilizar 100%, isto é, sempre que entrarmos em uma posição, o nosso stop será idêntica à quantidade da posição. Definimos um gain e um loss, que são em ticks, isto é, isto corresponde a 8 ticks em relação à abertura da posição. Então, se comprarmos neste momento, entrarmos comprados no 21, o nosso stop gain está selecionado e devemos selecioná-lo, tanto gain quanto loss. Podemos utilizar ou apenas o gain, ou apenas o loss, ou os dois conjuntamente. Existe essa possibilidade. Então, o gain será, por exemplo, de 8 ticks em relação à abertura da minha posição. Se eu entrar novamente comprado no 21, ele ficará 8 ticks para cima e o loss ficará 4 ticks para baixo. Tick é a menor variação daquele ativo, daquele mercado. No caso do dólar, meio em meio ponto. Então, isso corresponderá na prática, para este exemplo, 4 pontos de gain, 2 pontos de loss. O offset é a margem, que estava explicando anteriormente, é a margem do nosso stop
loss. O que temos que ter em mente? Quando entramos numa posição, independente se está comprado ou vendido, o stop gain é uma ordem sempre que vai para o book. O loss é uma ordem do tipo start, é uma ordem do tipo gatilho, que ela é disparada no preço que desejamos e nela que temos que definir a margem do stop. Neste exemplo, vamos utilizar 10 de margem. Após criada a estratégia, vamos em salvar e damos OK. Quando formos encaminhar a estratégia que nós definimos, vamos aqui em estratégia e clicamos Superdom. No caso do Chart Trade, apenas para apresentação, seria de semelhante modo. Abrimos o Chart Trade, tem a possibilidade na aba Day Trade, na borboleta, de utilizar estratégia no encaminhamento. Então vamos realizar agora o encaminhamento desta ordem através do Superdom. Vamos entrar na posição, definimos a estratégia, temos o nosso stop de ganho, o nosso stop de perda, vamos entrar comprados para exemplificar. Automaticamente já aparece para mim a minha saída de ganho, a minha saída de perda. Se eu quero zerar, sair na mão antes dessa, no caso de fechar a minha posição pelo loss ou pelo gain, eu clico em zerar e será zerada a minha posição e será cancelada as minhas ordens, com uma condição. Vamos em ferramentas, opções, roteamento, gerenciamento de risco e deixamos selecionado a avaliação da posição gerenciar ordens ou. Isto é, a avaliação da posição significa que quando zeramos a nossa posição que estava vinculada à ordem OPA, ou seja, Stop Gain Loss, automaticamente é zerada a posição e é cancelada eventuais ordens. Então, zeramos a nossa posição, novamente, ferramentas, opções, roteamento, gerenciamento de risco, selecionamos avaliar a posição ao gerenciar ordens OPA. Então, zerando essa posição, vou zerar e cancelar eventuais ordens. Para finalizar a explicação, mostraremos as ferramentas de acompanhamento de trade. Para isso, vou reduzir o meu Superdom. Vamos colocar na extrema direita. Roteamento, temos 3 na prática. Lista de ordens, mostra as ordens, não só daquele ativo, como as ordens operadas em todas as contas ou na conta em específico que eu estava nessa apresentação. Todas as ordens em aberto, executadas, canceladas, rejeitadas, abertas ou executadas. Então, por exemplo, se eu abrir agora uma ordem aqui no meu Superdom, vai mostrar para mim na minha lista de ordens, eu posso cancelar diretamente através da lista, só clicar em cancelar ordens. Existe também a posição, que mostra a posição do dia de todos os ativos ou daquele ativo em questão. Essa posição também é simultânea, se eu estiver comprado, ela vai movimentando para cima ou para baixo, dependendo da condição de mercado, da situação de mercado que eu estou. Se estou comprado, vai para cima, vai movimentar o meu resultado, então ele é novamente simultâneo a alguma posição em aberto, mostrando também qual é o resultado do dia. E temos o relatório de performance, que mostra a performance do dia. Na aba resumo, as operações com as especificidades, através de gráfico ou completo.